Então, para formar o nosso painel, eu queria convidar ao palco Ricardo Tostes, diretor executivo da Predileto Expresso, empresa reconhecida pela incorporação de inovação no transporte rodoviário de cargas, com foco na eficiência e modernização operacional. Seja bem-vindo. Continuando, vamos convidar Alexander Kurt, graduado em Tecnologia da Informação pela Universidade de Brasília, sócio fundador da Transoft Tecnologia da Informação e da Tecnomobile, líder em câmeras embarcadas no Brasil, com mais de 280 mil unidades instaladas. Atua como diretor do Sindicato de Informática do Distrito Federal, destacando-se pela inovação em soluções tecnológicas para o setor de transporte. Seja bem-vindo. E para terminar de compor o nosso painel, gostaria de convidar Felipe Valente, founder e head da Streta2B, startup especializada em soluções full commerce para indústrias e importadores, integrando tecnologia, dados e logística para impulsionar vendas em marketplaces. Seja bem-vindo. Então, vamos passar para a primeira parte do nosso painel, que os nossos convidados vão falar um pouquinho das suas tecnologias. Então, vou passar a palavra para o Ricardo Tostes. O microfone é seu. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu queria iniciar chamando a atenção para um ponto aqui, apesar da gente estar colocando aqui a seguir, que é a startup que vocês vão entender, é uma startup que foi criada para desenvolver comercialmente um etilômetro veicular, ou seja, um produto que ele faz o bloqueio de partida do veículo, que a gente não tinha isso no mercado, e hoje a gente vai estar aqui, é um dos motivos desse painel, celebrando mais uma excelente parceria que a gente teve aqui com o pessoal da Tecnomobile, que eles agora estão fazendo a gestão dessas imagens com reconhecimento facial. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Bom, primeiro eu queria que vocês entendessem que eu sou um frotista. Como é que eu fui me envolver nisso? Eu fui me envolver porque eu tenho preocupação genuína com segurança. Eu não precisei de que um cliente me obrigasse contratualmente a aplicar mais segurança na minha operação. Se a gente for olhar aqui duas reportagens que estão aparecendo, nós estamos falando ali, ó, o álcool e direção são responsáveis por mais de 10 mil mortes no trânsito no Brasil. Esse número é um número difícil de você ter oficialmente, porque eu acho que a própria autoridade, ela tem dificuldade de coletar essas informações. O que a gente sabe é que é alto o número. A segunda reportagem que a gente colocou ali é dizendo de uma transportadora que deixou de receber a indenização porque foi caracterizado que o motorista ele estava alcoolizado, estava sob efeito de álcool. Então ali eu carregava uma indignação. Eu queria resolver um problema, eu estava numa feira de tecnologia lá em Macaé, nós somos de Macaé, Rio de Janeiro, e nessa feira eu me deparei lá com um professor de uma universidade federal, eu contei essa história para ele, falei, ó, e não tem essa solução. Então eu tenho uma indignação, por isso que eu botei essa palavrinha aqui, ó, a indignação. Eu tenho uma indignação de comprar um cavalo mecânico por 800 mil, 1 milhão de reais e não ter a proteção de um problema de 2 mil anos. As pessoas tomam vinho, tomam cerveja e eu não tenho uma proteção disso quando o pessoal pega na direção. Essa foto aqui eu botei meramente ilustrativa, mas é uma foto real de um cliente que mandou para nós de alguns motoristas nossos que estavam jantando num posto de gasolina. Se vocês observarem ali
A gente tem uma telinha ali que classifica ali que o pessoal estava assistindo um jogo de futebol. Como a Globo bota esses jogos aí para 10h40, meia-noite, provavelmente devia ser esse horário, o pessoal estava confraternizando, 4 motoristas, amigos que trabalham na mesma empresa, e tomando um copo de cerveja. Honestamente, o que eu posso fazer sobre isso? Nada, absolutamente nada. Os motoristas, eles estão com a guarda do veículo num posto de gasolina, parado, na sua interjornada e tomando uma cerveja como a gente toma um vinho, né? A gente conversa com as pessoas, eu não posso fazer nada. Com um aparelho desse, agora, qual é o discurso? O que nós trouxemos para os nossos motoristas? É que agora eu tenho proteção para eles. Esses mesmos motoristas que podem estar assistindo um jogo até meia-noite, 1h, e eventualmente tomou uma cerveja lá na estrada, quando ele for ligar o veículo, eu agora tenho certeza de que, se ele ainda tiver sob efeito de álcool, qualquer resto de álcool, ele não vai conseguir dar a partida no veículo. Então, alguns me perguntam assim, mas os seus motoristas, como é que eles estão aceitando isso? Como é que eles estão vendo isso? Com algum tipo de resistência? Eu diria que pode ter, a gente não percebeu. A maioria está vendo isso como um mecanismo de proteção, porque não é falta de treinamento, não é falta de esclarecimento, de conhecimento da lei, as pessoas sabem que bebem e não podem dirigir. Eu não sei se aqui tem, o Carlos Mira, meu amigo está aqui, eu não sei se aqui tem um happy hour no final, mas é muito comum acontecer isso, bota um happy hour, todo mundo toma uma cervejinha, um vinho, né, alguma coisa, e chega no final, sabe qual o teste que o pessoal faz? É um autoteste, ele fala assim, não, eu estou bem, pega o carro, liga e vou embora para casa, ele se julga, estou bem. Ele está bem até que aconteça um acidente, ou ele que seja parado pela polícia. Se isso acontecer, uma pessoa de bem, trabalhadora, vai ter problema na vida dele, vai perder a carteira, pode tomar um processo, né? Pode acontecer uma série de coisas. Então, o que nós trouxemos para os nossos motoristas não foi punição, o que nós trouxemos foi proteção para esses motoristas. Aqui eu quis chamar a atenção sobre um ponto de vista muito importante, que muitas vezes o pessoal não tem consciência disso, inclusive transportador não tem consciência disso. Dependendo do perfil do operador logístico ou da transportadora, ele vai fazer seguro, eu enumerei alguns seguros ali, ó, de vida, do veículo, que é o casco, de terceiro, da carga, danos ambientais. O álcool é o único evento que ele dá strike em todos os seguros. Se tiver um sinistro e se a autoridade conseguir fazer o exame no seu motorista e disser que tem álcool, você está com mais problema do que você teria se fosse um acidente comum. Porque com acidente comum, você contrata seguro para fazer a sua proteção patrimonial. Se tiver álcool, acabou. Você não tem o que conversar. Eu acho que o juiz nem vai olhar muito bem para a sua cara, né? Ele já vai com raiva, como se eu, o dono da empresa, que tivesse bebido. Não tem nada a ver com isso, foi um funcionário que fez. Mas é claro que esse nem tem nada a ver com isso, figura de linguagem, né? Porque na verdade eu vou ter que pagar o prejuízo que houver. É por esse motivo que eu quis desenvolver o produto. Bom, como eu não quis aqui fazer essa apresentação muito pegando no produto em si, eu quis pegar o gancho pela gentileza do convite do Alex aqui da Tecnomobile, do pessoal do Frotas Conectadas que nos convidaram, mas do produto eu queria dizer o seguinte: a gente desenvolveu ele com um sensor substituível. O que significa isso? Que se você colocar um etilômetro na sua frota e esse etilômetro você tiver que tirar ele do seu carro para mandar para calibrar em algum lugar, você está com problemas, porque ele vai parar o seu veículo no dia que você tira, depois vai parar o veículo de novo no dia que você vai colocar de novo o veículo, e o nosso não é assim. O nosso, você tira o sensor e coloca um outro sensorzinho no lugar, que vai ter um custo bem baixo, anual, ele só faz a troca, o veículo não para 2 minutos, isso é previsto que o próprio motorista faça essa troca. O segundo item muito importante foi a fruta dessa parceria que eu fiz com o Alex, que nós fizemos, que por exemplo, na minha frota eu tenho 150 veículos. Em média, esses carros ligam 6 vezes por dia. 6 vezes 150 dá 900 vezes que o meu pessoal de SMS deveria olhar os eventos para saber se eu não estou tendo fraude.
Porque quando eu não tenho etilômetro, o meu problema é o álcool. Quando eu boto etilômetro nos meus carros, o meu problema já não é mais o álcool. O aparelho resolveu o problema do álcool. O meu problema é a fraude. Então eu preciso do que o Alex desenvolveu. Fazer o reconhecimento facial, eliminar aqueles que ele deu match, dizer, ó, aquele motorista é aquele mesmo, e aí o meu pessoal só vai fiscalizar aquele que a gente não conseguiu ter visibilidade. A gente também fez com bocal adaptável, que é simples, para o transportador não ter transtorno para adquirir isso aí. Tem adiamento de emergência. Nós temos adiamento de emergência, como eu expliquei para algumas pessoas ali, você está lá em Mariana, surgiu uma situação, uma tragédia como aconteceu daquela vez lá. Você não pode esperar que o motorista espere 20 segundos para ele aguardar o processo de soprar. Então ele adia, depois eu resolvo aquele evento. E eu sopro 5 minutos depois, mas eu estou com o evento controlado, jogando lá para o portal da Tecnomobile para fazer a gestão disso. Bom, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, e até por uma questão de incentivo, que a gente está falando aqui de inovação tecnológica, é algo que eu não sabia, e eu acho que é bom que algumas pessoas saibam. Esse projeto nosso a gente fez através de uma universidade pública, que foi o Instituto Federal Fluminense. O projeto todo foi feito em 2 etapas. 90% do valor ele foi financiado pela Embrapi, que é do governo federal, pelo Instituto Federal Fluminense e pelo Sebrae e por mim, como investidor. Então, é algo que talvez seja incomum entre nós, transportadores, ou nas nossas indústrias, ou até que mesmo quem provê soluções, mas poder dizer que tem dinheiro, desde que você tenha projeto e ache um professor certo, né? Alguém que realmente entregue o projeto para você. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. E agora vamos passar a palavra a Alexander Kurt. Boa tarde, pessoal. Vou ter que fazer aqui igual o pessoal faz de novo. Boa tarde, pessoal. Para a gente não acordar, já foram tantas palestras, assuntos muito interessantes e realmente, então, para a gente estar aqui junto. A gente tem que se apresentar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a generosidade do Ricardo em mencionar essa nossa parceria tão produtiva. Nós estamos fazendo o lançamento inédito. Esse produto de um etilômetro embarcado com reconhecimento facial online é inédito. Isso não existe no mundo. E se nós estamos falando em inovação, nós temos que falar naquilo que é inédito. E inovação para nós do grupo da Tecnomobile, Transoft e outras empresas que eu vou me apresentar para vocês, inovação não é uma onda passageira. Inovação está no DNA das nossas empresas. Inovação faz parte de todas as tarefas que a gente faz todos os dias. A gente chega de manhã nas empresas perguntando qual vai ser a inovação de hoje. Então, por isso, nós temos realmente o DNA da inovação e contar com institutos como esse nos apoiando é sempre importante. Então, eu preciso nos apresentar aqui porque nós somos estreantes nesse evento. É a primeira vez que estamos aqui com vocês. Então, a Tecnomobile, ela é uma empresa focada em vídeo monitoramento veicular. Então, conforme vocês podem ver, nós somos líderes de mercado. No Brasil, nós somos a maior empresa com câmeras embarcadas instaladas no Brasil. São 280 mil câmeras que estão rodando, funcionando em mais de 60 mil veículos. Começamos inicialmente no transporte de passageiros, então ônibus foi o primeiro mercado. Nós trabalhamos já com mais de 40 mil ônibus instalados no Brasil todo e vários segmentos de transportadoras, utilities e tal. É importante falar isso. A maioria das nossas câmeras, dos equipamentos, tem 4 câmeras. Nós temos muitos equipamentos com 8 câmeras, com 3, com 2, inclusive motos. Né? A Tecnomobile faz parte do grupo Transoft. A Transoft é uma empresa focada, que ela tem 39 anos. Então nós estamos estreando aqui com vocês
mas nós já temos 39 anos de atuação no mercado de tecnologia para transportes. O nosso carro-chefe é o ERP, chama-se Transnet. É um software que abrange todas as áreas das empresas de transporte, a área administrativa, a área de manutenção da frota e a área de operações. Então, esse é o que resume o nosso software de gestão. Hoje estão em mais de 200 grupos empresariais diferentes. É uma frota hoje atendida de 40 mil veículos gerenciados pelo nosso software de gestão. E o principal aqui que está, nós estamos com o stand ao lado do nosso ilustre cavalo mecânico da Predileto, de um carro de passeio da Predileto, e podemos apresentar a vocês, particularmente, a grande inovação do nosso software de gestão é o super aplicativo. O super aplicativo ele é voltado para os funcionários da empresa de ônibus, especialmente os motoristas. O que tem no super aplicativo? Ele vê o contra-cheque dele, ou olerite, ele vê a escala de serviço, quando é que ele vai folgar, que hora ele pega, que hora que ele larga, quais as viagens que ele tem que realizar, quais os serviços que ele vai realizar. No super aplicativo ele marca o ponto, ele tira uma foto, uma selfie georreferenciada, onde eu faço a crítica se está no horário dele pegar a escala ou não, se ele está no local programado para pegar a escala do veículo, registro todas as operações. O super aplicativo mostra o controle de jornada dele ao longo do mês. Ele pode saber como é que foi o controle ontem, que hora ele começou, que hora ele terminou. Se tiver algum problema, ele se comunica no aplicativo avisando a empresa: olha só, meu ponto ontem, meu controle de jornada ontem deu errado. Está encerrando aqui 22 horas, mas eu encerrei às 23. Ele resolve esse assunto sem ter que ir na empresa. Ele usa o aplicativo para solicitar mudança de endereço, atestado médico, comunicação de nascimento de filho, comunicação de casamento. A relação do motorista com a empresa fica mais próxima, é extremamente positivo. Ele consegue estar integrado com a manutenção e ele faz uma solicitação de reparo no veículo. Olha, o veículo está puxando para a direita. Olha só, o pneu dianteiro está liso. Ele vai lá e tira uma foto, um vídeo e acrescenta pelo aplicativo, aquilo cai na manutenção. Quando o veículo cai para fazer uma preventiva, todas as reclamações de motorista aparecem para ele listado para ele dar um parecer. Ele retorna para o motorista: olha só, é procedente, é improcedente. Então, o super aplicativo, inclusive, registra incidentes e acidentes. Com um checklist, ele tem que pegar o nome das pessoas, das testemunhas, CPF, endereço, grava um depoimento da pessoa envolvida no acidente, no incidente. Isso, enfim, é uma grande ferramenta para aproximar os motoristas de dentro da gestão da empresa. Isso está ligado no ERP, que fala em tudo com esse aplicativo. E nós temos também a empresa chamada Mercado na Rede, que hoje é um ecossistema de compra de autopeças. Ele está integrado com vários softwares de gestão além do nosso. O setor de compras solicita orçamento das peças para um universo hoje de 7 mil fornecedores em todo o Brasil de autopeças. A gente transaciona 40 milhões de reais todos os meses de compra e venda de autopeças através desse portal. Então, uma ferramenta importante que é gratuita para o transportador. O transportador só se inscreve no Mercado na Rede e passa a pedir cotações de autopeças com um amplo leque de fornecedores. Enfim, esse é o ecossistema das empresas. E aqui, principalmente, falando do nosso lançamento, foi essa solução que eu achei extraordinária do Ricardo, de fazer o etilômetro antes de ligar o veículo. Quer dizer, se der presença de álcool com o motorista, o veículo não liga. Eu acho isso fantástico. E aí ele se deparou com o problema de ver que, às vezes, o motorista chamava um colega de trabalho, por exemplo, que pela religião dele ele não bebe, ele sempre chamava ele para fazer o reconhecimento do bafômetro no lugar do outro. Imagina um motorista indo daqui para Rondônia, faz parada 2 noites num rodoposto, e num deles lá ele ficou até de noite. Ontem era jogo do Flamengo, ele ficou até 00:30, tomou todas, 6 horas da manhã ele teve que ligar o carro, achou que estava bem, mas se ele fizer o teste vai dar presença de álcool no sangue.
E se tiver um incidente às 6h30 da manhã, a empresa vai perder todos os seguros. O seguro de 1 milhão do cavalo, de 5 milhões da carga, o seguro de vida de terceiros das outras pessoas, porque ele involuntariamente achou que já estava sem álcool no sangue. Mas se tiver um acidente, a PRF chegar lá e obrigar ele a fazer um bafômetro e der presença de álcool, a empresa perdeu tudo. É muito risco, é muito risco. Então, nós com o bafômetro impedindo a ligar e com o reconhecimento facial, conforme vocês podem ver na tela aí da câmera de fadiga, a gente garante que é aquele motorista. E se não for, o que a gente faz? A gente manda uma mensagem para o WhatsApp do motorista e no WhatsApp dele, ele recebe, ou no nosso aplicativo, ele recebe a mensagem: não foi reconhecido a face. Olha aqui a foto que eu tenho de você no cadastro e olha aqui o vídeo do reconhecimento que você fez. Aí ele tem a oportunidade de fazer um novo teste. Ou então de ligar para a empresa e dizer que está com dor de barriga, só vai poder pegar o carro daqui 2 horas, depois que ele tomar muita água. Mas a empresa não vai ter um motorista com presença de álcool no sangue, colocando em risco toda a operação em nome da empresa. Então eu acho que isso é uma solução extraordinária, acho que tem um sucesso enorme pela frente, estou muito feliz de fazer parte desse projeto com o Ricardo. E continuando aqui, o que a gente vai falar, a pergunta é: o que vem a seguir? A partir do momento que eu tenho reconhecimento facial dentro do carro, a partir do momento que eu estou usando inteligência artificial dentro do veículo, eu consigo observar, ler e traduzir o que está acontecendo dentro da cabine. Então, o que nós estamos fazendo? O próximo passo é, a cada 10 minutos, nos carros, eu vou pegar uma foto, sem que o motorista precise saber disso. Vou pegar a foto pela câmera de fadiga e vou identificar se ele continua sendo o motorista do carro. Então, será que é ele? Se der não match, eu vou tirar a cada 5 fotos, uma por minuto. Se houver mudança do motorista, vou avisar a torre de controle. Houve mudança do motorista, pode ser que esteja havendo um roubo de carga com o veículo em movimento. Então, a gente espera fazer algo mais inovador ainda para o próximo evento. Meu tempo está encerrado, mas foi um prazer falar com vocês. Obrigado, gente. Se quiserem, estamos no stand lá. Obrigado, Alexandre. E para encerrar essa primeira rodada do nosso painel, vou pedir a presença do Felipe Valente. Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a organização do evento, de conseguir participar ao lado de empresas tão consolidadas no mercado, com tão menos tempo de mercado, mas acho que consegui trazer algum tipo de modelo de inovação para vocês de negócio. Os modelos apresentados aqui falam de transportadoras. Eu vou trazer uma perspectiva diferente de quem está como operador logístico, atuando principalmente com indústrias de bens de consumo, tá? Então, essa é a perspectiva que eu vou trazer. A gente, como operador logístico, a gente atua principalmente com a indústria importadora. Como é que eles nos veem? Será que eles nos veem como parceiros ou como estorvo, né? Pelo serviço que a gente presta? E se a gente fosse, né, operador logístico, uma solução estratégica para a indústria e não uma linha de despesa no orçamento? Por que o operador logístico não é visto inicialmente como um parceiro estratégico da indústria? Primeiro porque eles enxergam que a gente leva a caixa do ponto A para o ponto B ou manipula a caixa dentro do nosso CD. Mas eles não enxergam que a gente agrega valor na cadeia de suprimento para gerar receita para a indústria. Eles entendem que esse trabalho eles estão fazendo sozinhos. Além disso, para atender a indústria, são vários sistemas, né, logísticos, vários stakeholders, que não dão um poder de visão holística para a indústria, para ter controle de toda essa cadeia. Dito isso, a indústria, né, que é o core business de nós, operadores logísticos, que atuam com indústrias de bens de consumo, o que ela precisa? Ela precisa disruptar a cadeia de venda dela. Então, em vez de ela ter vários distribuidores, vários intermediários que bitributam a operação, faz com que demore para chegar no consumidor final e faz com que encareça esses produtos e faz com que a indústria não tenha controle do preço e margem que chega para o consumidor final,
O ideal é que ela faça o movimento D2C, que já é muito mais forte na Ásia e nos Estados Unidos, né? Então, esse movimento faz com que a indústria venda direto para o consumidor final. Esse movimento D2C entrega para a indústria 15% a mais de margem líquida, o que é super importante para o momento, né, que o Brasil vive, que as indústrias estão sendo cada vez mais pressionadas no preço. Isso faz com que gere 30% a mais de eficiência operacional. Hoje em dia, a regra do jogo é tempo de entrega, né? A gente que está no meio do serviço logístico sabe o quanto tempo de entrega é importante. Esse movimento D2C, eu acho que todo mundo aqui compra em marketplace, né? Então, em Mercado Livre, Amazon, Shopee, entre outros. Não à toa, Mercado Livre é a maior empresa da América Latina e a Amazon a segunda maior empresa dos Estados Unidos. Então, esses são o maior motor de arranque da indústria para fazer o movimento D2C. Por que isso? A gente sabe que os marketplaces já têm audiência pronta, já tem toda a tecnologia pronta e malha logística para entregar rápido. Então, isso exime a indústria de fazer um grande investimento e adotar um grande conhecimento, know-how para ela, para desenvolver isso. Várias indústrias tentaram fazer o movimento D2C, só que compra de audiência é super caro. O consumidor final não quer entrar no site da indústria para comprar só o portfólio dela, ela quer encontrar tudo que ela tem dentro de um único lugar, dentro de um único site, resolver todos os problemas dela, e o marketplace entrega isso para a indústria. Só que, para a indústria vender direto no marketplace, não é tão simples quanto parece. Existe uma complexidade muito grande, porque é outro bicho, outra característica. E aqui eu separo em 4 grandes pilares, que são as dificuldades para a indústria. Primeiro, a gestão de dados, ou seja, é um atendimento totalmente diferente de atender um varejista, um atacadista. Ela tem que falar com cliente a cliente, em saque, em diversos portais, não é só o site dela. Ela vai ter que atender em diversos marketplaces ou diversos momentos esses clientes. São SLAs muito mais rápidos e dinâmicos e tem muito mais dificuldade na precificação, porque você tem um preço só para o Brasil inteiro para respeitar toda a questão fiscal e tributária. Tecnologia, o ERP que ela usa, SAP, TOTOS e etc., não vai ser o mesmo que ela vai usar para vender para consumidor final, pela complexidade que exige e custo de adaptação de um ERP tão robusto para uma operação tão dificultosa como é vender para consumidor final. A logística, que está acostumada a fazer, né, em caminhão cheio para entregar no varejista ou atacadista, é totalmente diferente, tem uma dinâmica de entrega por venda. Venda essa que é fracionada, diferente da caixa de embarque que a indústria tem que fazer e que o operador logístico atende para ela. E ainda tem uma questão de tributação. Vender para consumidor final aumenta a complexidade no Brasil em 10 vezes do que ela está acostumada a vender para pessoa jurídica. Então, tem todas essas ciências que não tem o know-how dentro de uma indústria tradicional para atender essa necessidade. Dito isso, qual foi o movimento que a Strategy2B fez para resolver o problema da indústria? O que a gente entrega para a indústria? A gente consegue fazer com que a indústria em 60 dias esteja apta e ativa em todos os marketplaces para vender para consumidor final, emitindo nota fiscal em nome da indústria, ou seja, não é uma bitributação, a indústria está vendendo direto para o consumidor final, e a gente consegue entregar uma estrutura completa de tecnologia, centro de distribuição, com logística, equipe, etc. Ou seja, é quase um plug and play para a indústria começar a vender para o consumidor final. A gente tem histórico de crescimento de 90% ao mês dos clientes que entram nessa operação por ganho de escala e know-how conosco, então a gente já entra jogando, né, do jeito certo com a indústria. E o diferencial é que a gente faz uma abordagem integrada para o cliente. Então, a gente consegue fazer com que ele tenha resultado rápido e sustentável para crescer, porque a gente já sabe quais são as regras do jogo. Como que a gente faz isso, né? E aí que tá, como que a gente resolve todos os problemas da indústria? A gente cuida desde o cadastro dos produtos, então entrar no RP do cliente, entender todo o cadastro fiscal, como que funcionam os produtos, dimensões, etc. Cuida de tratamento de fotos de alta resolução. Quando vocês entram no Mercado Livre, tem aquelas diversas fotos com highlights de produto explicando que é aquela parte que você vai ser atraído para a compra. A Strategy2B faz título, descrição, ficha técnica, cadastra todos os marketplaces, homologa todos os softwares de ERP, precificação. A gente tem toda a tecnologia desenvolvida para que isso seja executado. Estudo de mercado e precificação, então a indústria não sabe precificar para consumidor final, a gente explica, tem todas as regras de negócio de cada um dos marketplaces para entregar produto a produto, qual é a margem líquida que a indústria vai ter em cada venda.
A gente consegue fazer a gestão de estoque, então a gente recebe no nosso CD o estoque da indústria para fazer o devido armazenamento e depois fazer a parte de gestão de venda. Então, a cada venda que entra nos marketplaces, a gente vai acompanhar a venda, a gente que cuida de painel, oferta, campanha, tráfego pago dentro de cada marketplace. Então, a gente funciona literalmente como uma unidade de negócio desse cliente avançada, como se fosse uma nova unidade de negócio dele para gerar um novo canal de receita. A expedição logística, respeitando o SLA de cada um dos marketplaces, faz saque pós-venda e entrega um relatório completo, personalizando para cada indústria. Se tem várias linhas de negócio, onde cada uma delas tem que ter uma margem diferente, um público diferente, uma abordagem diferente, a gente vai personalizar para cada indústria quais são os reportes que ela precisa para entender a performance de venda delas. Isso é o que a gente entende que é fazer o futuro do operador logístico, né? O futuro é uma forma de inovação que a gente entrega para a indústria, porque ao invés da gente só armazenar e movimentar a carga do ponto A para o ponto B, o que a gente entendeu que a indústria precisa é de crescimento de venda, aumento de margem e eficiência operacional. Isso gera ganhos que são para todos os lados. Por exemplo, o consumidor final. A gente entende que a gente consegue levar a indústria para ter maior margem de venda quando ela chega no marketplace, eliminando todos os intermediários da cadeia e ainda assim fica em média 10% a 15% mais barato para o consumidor final. Porque como ele elimina toda essa parte de bitributação, margem, comissão de representante, todo tipo de contrato, negociação com varejista e atacadista, mesmo com as margens, né, e comissões dos marketplaces e tudo mais, a gente consegue entregar um preço melhor para o consumidor final e uma margem maior para a indústria. Aí sim a gente, como operador logístico, consegue entregar um valor para a indústria e a gente vira um parceiro estratégico deles para crescimento. Isso tem funcionado nos últimos 2 anos, aí a gente tem tido um crescimento bem expressivo. Basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Obrigada, Felipe. Bom, pessoal, obrigado pelas contribuições iniciais. Vamos aprofundar um pouquinho com perguntas que terão um panorama mais específico. Eu vou pedir para o QR Code do slide estar de novo aí na tela, para que vocês também possam participar enviando perguntas. Eu vou começar aqui com uma primeira pergunta para o Ricardo. Quais modelos de parceria vocês consideram mais eficazes entre empresas tradicionais e empresas inovadoras? Vamos pegar assim um ponto. Você está dizendo em relação a esse tipo de negócio, da Seguir? Exato. Eu acho que as parcerias elas vão ser estabelecidas nesse modelo como nós tivemos aqui, eu e o Alex. Quando a gente pegou a sinergia das duas empresas com o objetivo de não sacrificar o cliente, ou seja, então nós não estamos pedindo ao cliente para trocar nada, nós não estamos pedindo ao cliente para falar troca tudo, tira tudo e coloca a nossa tecnologia. Até porque, nesse caso, como o Alex falou, é uma tecnologia muito nova, é uma inovação de fato. Eu tive no IAA, que é uma feira de caminhões na Alemanha, em 2023, não vi nada de etilômetro lá. Eu vi na Fenatran, na última edição, não vi nada de etilômetro lá. E agora a gente teve a ExpoSec, que é uma feira de tecnologia, na semana passada, e a gente viu agora alguns etilômetros chineses começando a aparecer. Eu acho que isso é um processo natural, não tem um modelo específico, entendeu? O modelo é, como eu dizendo aqui, eu e o Alex, da gente querer fazer coisas legais. Qual é o resultado dessa parceria? Como ela vai ser executada? Não sei. A gente quer agradar o cliente, né, Alex? A gente quer entregar para o cliente aquilo que ele vai olhar e falar, caramba, olha que coisa que ficou legal. Criou-se uma proteção onde não se existia. Uma solução, efetivamente, né? Alexander, como você e suas empresas focadas em tecnologia da informação veem o setor de transportes quando a gente está falando de inovação? Interessante pergunta. Eu estou vendo o setor de transporte com estou vendo o setor de transporte sedento de tecnologia, sedento de inovação, sedento de novas soluções, procurando. Acho muito interessante a receptividade que a gente está tendo toda vez que a gente coloca um elemento novo no tabuleiro. Quer dizer, a gente está jogando com determinadas peças e a gente colocou a fadiga.
a gente colocou o sensor de presença, a gente colocou as câmeras blind spot de ponto cego, a gente colocou o reconhecimento facial. Cada vez que a gente vai colocando um novo sensor, isso tem um impacto tão grande. Eu fiquei muito feliz com a utilidade do reconhecimento facial em algo tão importante para o transportador, que é a garantia de um transporte seguro, livre de álcool, com todas as suas operações. Isso é extraordinário. Então, realmente, eu imagino que aqui na área de transporte existe uma enorme receptividade para a inovação. Estamos vendo aqui no stand, é a primeira vez nossa no Frotas Conectadas, eu estou vendo as empresas, os parceiros, muito interessados em fazer um upgrade, a gente sair do rastreamento para o vídeo rastreamento. Isso é um grande upgrade no setor. Colocar o etilômetro para garantir operações, acho isso fantástico. Sou assim um garoto de 60 anos, motivadíssimo com o setor, acho muito bom. Principalmente quando a gente encontra pessoas que têm no DNA de inovação e o DNA de servir. Nós estamos aqui para servir, nós buscamos servir, a dor do cliente é a nossa dor, o problema do cliente é o nosso problema. Então a gente vai atrás com toda a nossa experiência, com toda a vontade para resolver o problema do cliente. E inovação é a grande ferramenta. Estou muito feliz com a área, viu? Excelente, isso você conseguiu brilhantemente, porque vocês já tem a solução e já tem todas as questões que a gente como transportador levantaria. Mas e se acontecer isso? Tem a solução, e se acontecer? Então, achei incrível, assim. Felipe, agora você me provocou aqui, como transportadora, operadora logística, enquanto Rodomax, eu fiquei questionando aqui. Em algum momento você pontuou que a sua solução traz um aumento de até 30% em eficiência operacional para a indústria. Isso significa uma redução de serviço para nós operadores logísticos ou uma nova receita? E diante disso, como que a Strategy 2B monetiza isso, né? Diante de tudo que você colocou ali para a gente, como que vocês monetizam isso? Legal. Essa questão de aumento de eficiência operacional é dito a mercado por uma eficiência de tempo logístico e SLA. Mas é uma receita nova. Por quê? Porque quando o operador logístico, né, consegue fazer esse serviço completo para a indústria, eliminando toda essa cadeia de intermediários, a gente consegue ter um aumento de eficiência em 30%, por quê? Por ganho de escala do operador. Então, quando eu tenho tecnologia embarcada para resolver o problema de todos eles, eu consigo cobrar um valor muito menor por ganho de escala. Quando você elimina toda a cadeia de intermediários e consegue aumentar o preço comparado ao que ele venderia para a cadeia de distribuição, você tem uma eficiência operacional. E também os marketplaces apoiam muito na entrega logística. Então, assim, eficiência operacional dentro de um CD do Mercado Livre ou da Amazon e o Last Mile é incontestável o que eles têm feito, né? Então, eles cobrem 90%, o Mercado Livre, por exemplo, cobre 95% do território nacional. Acho que a gente não tem nenhuma transportadora que faz isso. Então, a eficiência operacional se dá pela malha logística dos próprios marketplaces. A questão é como integrar com eles com ganho de eficiência. E isso já são estudos, né? Tem a fonte dos dados lá que mostram isso. E aí a questão de aumento de margem é por eliminação de intermediários e escala de venda. Um ganho em escala, né? Exato, ganho em escala. Perfeito. Alexander, você acredita que é possível integrar todas as tecnologias embarcadas? E como que seria essa integração? Sim. Como integrar? Hoje nós temos várias tecnologias embarcadas, vimos inclusive aqui os fabricantes dos caminhões, dos veículos, né? Já falando no cyberataque, como fazer isso. Então, na verdade, a gente entende que a integração é por software. Ou seja, eu vou ter vários equipamentos embarcados, todos eles. Estou lendo a Cambus, estou lendo câmeras, estou lendo ponto cego, estou lendo sensor de presença, estou lendo velocidade, estou lendo condições do tempo, estou lendo limpador de para-brisa, estou lendo faróis acesos, faróis apagados, estou lendo o comportamento do motorista que nos últimos 2 minutos acionou a freada acentuada, a arrancada acentuada, lateral direita, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, comportamento de risco do motorista, e estou trazendo isso tudo para a inteligência no software,
para fazer com que a integração de todas as tecnologias produza resultados. Por exemplo, alertando a torre de controle, que aquele motorista está com um comportamento de risco e devo pedir a ele que pare a operação. Esse veículo vai encostar esse carro no primeiro lugar, parar uns 10, 15 minutos e voltar. Então eu imagino que integrar todas as tecnologias embarcadas com a tecnologia de gestão, como eu falei, o super aplicativo, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para integrar o operador, o motorista junto da nossa gestão. Então eu imagino que a integração de tecnologias é possível por software, independente do fabricante, de quais são. Trabalhar com software com protocolos abertos para poder ter integração. Isso eu acho que é a grande solução. É possível sim, estamos aí. Perfeito. Ricardo, como você avalia o papel das inovações tecnológicas na transformação das transportadoras tradicionais? Eu acho que tem duas. Mas com essas duas vertentes. Eu prefiro estar do lado de que eu não preciso ser provocado. Se o Alex me trouxer uma ideia nova, uma inovação que eu acredito que vai melhorar o meu processo, eu coloco e tiro da minha margem se for preciso. Perfeito. Até porque isso vira um diferencial competitivo no mercado também, né? Exato. Felipe, como vocês identificaram essa da indústria, né, do produto, e descobriram o que era necessário para as soluções que vocês oferecem, né? Então, você identificou a dor e criou um produto para atender isso. Como a maioria das startups, da dor de quem vive o momento, né? Então, quando o gestor da indústria, num momento de pandemia, precisando expandir vendas, entrar nos maiores canais de varejo e atacados para expandir venda, não conseguia, a indústria tinha essa dificuldade por não desenvolverem fornecedores novos nesse momento, e aí iniciou-se o movimento de vender direto para consumidor final via marketplace. E aí a gente começou a enfrentar todas as dificuldades que eu citei, que era, pô, legal, como é que eu vou emitir nota para consumidor final? Como que eu vou saber qual é o preço que eu tenho que praticar, considerando as diversas variações que existem de regras de negócio dos marketplaces? Como que eu vou treinar meu time logístico para fazer a expedição? Como que eu vou treinar meu time de qualidade para atender qualquer tipo de atendimento que é necessário, né? Time de saque, etc. E aí foi feito, né? O início começou, obviamente, com muita dificuldade para adquirir know-how, treinamento, etc. Mas foi um canal que, quando a gente acertou a mão, cresceu muito rápido. E aí, de dentro da indústria, a minha necessidade, minha primeira atitude foi, vou olhar para o operador logístico que já me atende. Será que você faz isso? Não, putz, tive que fazer sozinho. Busquei essa solução em diversos lugares, não encontramos quem fazia, e a gente decidiu fazer por si só, deu certo como iniciativa, e aí resolvemos empreender, de fato, montar o negócio e atender a indústria, porque a gente entendeu que era ganho de escala muito rápido, com margem, mas que a indústria sozinha não conseguiria fazer, porque eu tive que contratar muita gente, consultoria à parte, todas as iniciativas à parte, para conseguir estruturar processos de cada uma dessas áreas. E como eu sempre tive o drive de olhar para integração, tecnologia, desenvolvimento, por já ter trabalhado com inovação durante alguns anos, etc.,
a gente entendeu que tinha ainda mais uma oportunidade, que era o ganho de escala, em não só ter know-how, mas a gente conseguir digitalizar toda a solução para entregar pronto e com segurança para a indústria. Porque quando eu vou atender um terceiro, eu tenho que garantir segurança fiscal para esse meu cliente. Então, eu tenho que garantir que o CFOP da nota sai correto, né, que eu vou ter o DIFAL para qualquer estado emitido com a alíquota correta. Então, toda a complexidade fiscal e tributária, com sistema integrado, com tecnologia, que eu vou ter a parte de relatórios e conciliação financeira, porque imagina para a indústria que está acostumada a vender, eu vou dar exemplos altos, 200 notas de 10 mil, de repente ele recebe 200 mil notas de 100 reais. Então, a conciliação financeira é muito diferente, as obrigações acessórias para a contabilidade é totalmente diferente. Então, eu geraria um trabalho muito grande para o meu cliente se eu não entregasse uma solução pronta, que eu vi isso acontecer, para conciliar e integrar nota e tudo mais. Então, a gente desenvolveu tecnologia e integrações em prateleira para conseguir integrar com cada ERP. Então, se o cliente tem um sistema diferente, um SAP, um TOTS, como eu disse, a gente consegue integrar e entregar todos esses SLAs, todas essas atividades prontas para que eu não aumente o trabalho dele. Então, quando a gente construiu isso, foi a partir da dor e criou uma solução onde eu não aumento o trabalho dele. A gente sempre diz isso em apresentações nossas, que o trabalho que a gente tem é, desde que a gente faz o trabalho, manda o produto e espera o dinheiro cair na conta. Porque literalmente o dinheiro cai na conta da indústria, porque a gente homologa tudo na conta dela. Então a gente gera só um crescimento para ele, sem dar trabalho para ele. Esse é o importante. Foi a partir da dor do dia a dia que surgiu o modelo de negócio. Perfeito. Bom, então agora vamos incitar a participação do público aí. Vamos selecionar algumas perguntas enviadas pelo Slido para a gente continuar o bate-papo aqui, tá bom? Vou me acertar aqui, Brandon. Vamos lá. Então, não tem para quem for, aí vocês vão... Eu vou fazendo a pergunta aqui, vocês falam, é minha. Alguma ferramenta em construção para controle de acesso ao ônibus, além do leitor de cartão por câmera e radiofrequência? Acho que é para o Alex. Sim. Em relação, a partir do momento que nós começamos a usar a IA para reconhecimento facial e estamos dando o reconhecimento positivo ou negativo do próprio operador, então surgiu também a necessidade ou a possibilidade de identificar os passageiros dos ônibus de fretamento, turismo e escolar. Então essa solução está no roadmap nosso. Vamos fazer o reconhecimento facial dos alunos da rede escolar que estejam utilizando o reconhecimento facial no momento que ele subiu e no momento que ele desceu. A gente já está conversando, existe uma outra parceria com uma software house especializada em software de gestão escolar e com eles nós estamos trabalhando para o reconhecimento facial. É que a base de dados é muito grande, então a gente está trabalhando para isso. É o próximo passo, reconhecer os alunos, identificar os alunos, porque isso vai para o controle de frequência do aluno, inclusive nas escolas. E para os casos de fretamento, as linhas de fretamento têm um problema típico, não sei se vocês estão habituados com isso. De segunda a sexta-feira, o funcionário é pego, o ônibus passa na casa dele, ele faz a linha 18 e vai para a fábrica no horário tal e volta na linha 18. E ninguém pode andar em pé nos ônibus de fretamento. Tem um lugar, um assento para cada pessoa. Mas na sexta-feira, no horário de 19h30, ele não quer ir para casa, ele quer passar no shopping center. Aí eles vão todos para a linha do shopping. Isso lota os ônibus do shopping, e a empresa não quer isso, porque aí não está valendo de nada o meu contrato de fretamento. Então, saber quem são os passageiros, identificar se ele está na linha correta, também é uma demanda crescente. E mais ainda, para o controle de passageiros urbanos, a gente quer contar passageiros a partir das imagens. Os ônibus do BRT, por exemplo, não tem catraca na entrada e na saída. A gente não sabe quantos passageiros estão dentro do ônibus do BRT. Então a gente conta com as imagens para contar passageiros embarcados entre um ponto e outro. Então essas são
novas áreas que a gente está indo aí no reconhecimento facial. Legal. Essa eu acho que é para o Ricardo. Conhece outras fontes de fomento a fundo perdido para o setor de frotas, como o Embrapi, que foi mencionado? Por exemplo, como os editais do programa Mover? Eu sei que tem BNDES, tem linha, FINEP tem linha, a própria Embrapi. Então, assim, existe dinheiro, muito dinheiro. O que falta é projeto. Eu posso falar da parte onde eu fiz, que foi projeto com o IFE, e o IFE tem várias unidades pelo Brasil. Cada unidade é focada num determinado, para atender um determinado preceito. Então, por exemplo, o nosso foi enquadrado em algo que poderia evitar, na parte do IFE, que ajuda em relação ao meio ambiente. Então, o campus Goitacazes, eles atuam no meio ambiente. Nós tivemos que pegar o projeto, aprovar sobre a ótica no meio ambiente, e lá eles fizeram o financiamento. Se for mecatrônica, aí já é em outro lugar, talvez seja aqui no Sul, ou na Bahia, mas tem FINEP, tem muito dinheiro aí. O que falta é um conhecimento que nós, transportadores, mas não é só nós, transportadores ou operadores logísticos, de um modo geral, a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem acesso a isso aí, estudar. Como é que funciona isso? Perfeito. Agora vamos para uma pergunta para o Felipe. Felipe, olá, hein? Dinheiro na mesa. Aceita novos investidores? Quanto vale a Strategy to Be hoje? Eu aprendi que dinheiro a gente capta quando tem, não quando quer, né? Então, sempre tem. A gente é uma startup investida e quer crescer. E a gente tem previsto uma nova rodada para o último trimestre desse ano, no valuation de 30 milhões. Mas, entendo antes, a gente obviamente quer ouvir, quer falar com o investidor, porque a gente tem um próximo ano de crescimento muito forte. Então, a gente vai fazer a rodada assim no final do ano. Bacana. Qual o segredo para desenvolver inovações em parceria? Em especial, como envolver os transportadores nesse processo? Acho que cabe para todo mundo, que todo mundo fez parceria aí. E vou aproveitar para falar um pouquinho na condição de transportador. Eu acho que hoje, os transportadores, num geral, e a gente tem essa característica de ser empresas familiares, né, em sua maioria, tem já uma geração voltada muito à parceria, à inovação, à tecnologia. A gente entendeu o conceito que ninguém faz nada sozinho, que a parceria faz a gente chegar mais longe, né? Então, eu acho que cabe um pouquinho no que o Ricardo falou. Às vezes falta conhecimento, falta a gente saber que existe a tecnologia, que é acessível, né, para os diferentes tamanhos de transportadores. Conhecimento do que tem de novo. Então, acho que falta um pouquinho disso do transportador tradicional. Buscar informação. O que tem de novo aí que a gente pode incorporar? Mas essa é a minha visão. Queria ouvir um pouquinho de vocês também. Bom, eu vou começar aqui. Isso aqui é um ecossistema que você tem aqui, provavelmente, uma boa parte daqueles que aqui no Brasil, eu não sei se empurram o Brasil ou puxam o Brasil para frente, não sei qual seria a melhor expressão, mas são empresas e pessoas como o Alex, aqui um cara formidável, né, que estão buscando inovação e parceria. Não está aqui no palco, mas a gente tem aqui na plateia duas parceiras aqui que me ajudaram muito nisso aqui, em apresentar pessoas e discutir soluções, que é a Patrícia da N-Business e a Patrícia da Systemsat. Essas meninas, me perdoe chamar de meninas aqui, elas assim conhecem tudo e conhecem todos. Então, como envolver outras pessoas? Você tem que frequentar ambientes como esse, conhecer pessoas como o Alex, como o nosso amigo, e trocar ideia. Você não vai fazer isso dentro de casa, sentado lá no seu escritório, na sua transportadora. Você tem que estar aberto a, quando alguém trouxer uma ideia, falar, que legal, vamos testar, vamos fazer isso aqui. E aí começa essa inovação, esse DNA, porque uma vez que você faça um primeiro, algumas pessoas vão entender que você tem isso e vão te oferecer mais processos e mais produtos. Então, você precisa ser visto no mercado dessa forma. Alguém mais? Ó. Acho interessante, então, já que nós temos um tempinho, é que a gente escolhe os parceiros. A gente não escolhe o cliente, mas escolhe o parceiro. Então, existem parceiros que são assim, ele chega para nós como um cliente
e diz: aonde está funcionando isso? Ah, está funcionando em 4, 5 empresas, 2.000 equipamentos. Ah, tá certo. Então tá. Então quanto é que é? Aí negocia o preço. Não está funcionando ainda, é uma ideia. Daqui a um ano você volta. Não tá bom. Não quer. Tem clientes que querem realmente uma solução consolidada e ele não quer arriscar. Ele não quer desenvolver. Ele não quer experimentar o novo. Ele quer aquela solução que deu certo. Não tem problema. Tem espaço para todo mundo no ecossistema. Nós precisamos desse cliente também. Mas tem aquele cliente que sabe que se ele não estiver puxando a inovação, o setor dele nunca vai crescer. Se ele não estiver investindo em alguém, botando dinheiro, como o Ricardo falou, experimentando um equipamento, experimentando um software, nunca vai crescer o setor. Uma vez eu tive um cliente, quer dizer, eu tenho ainda um cliente, não vou falar o nome, obviamente. Esse cliente queria que a gente fizesse um software para visualizar as 8 câmeras para ele numa determinada situação. Aí ele dizia: seu software está pronto? Eu dizia: não está pronto. Então ele não comprava do concorrente. Eu digo: mas rapaz, não está certo isso. Se você quer que desenvolva esse software, compre de mim, porque você vai botar dinheiro dentro da empresa, dentro da indústria, e nós vamos desenvolver a solução para você. Então, o camarada nunca quer. Então, tem gente que é assim. Hoje ele compra de nós porque está resolvido. A gente investiu sozinho. Ele podia ter investido junto. Sim. Então, a inovação em parceria é fantástico. Mas é cada um de um jeito. Eu prefiro muito, gosto de inovar, gosto de desenvolver, de buscar novas soluções, de atender. Então, quando a gente encontra um cliente com esse mesmo DNA, feita a parceria. A parceria é longa, daí. Felipe. Olha, eu trabalhei 4 anos só com inovação. E inovação tem muito glamour da palavra, mas nada mais é do que não ter preguiça para resolver problema. Então, assim, inovação ela nasce a partir do momento que você tem uma inquietação em resolver um problema e vai tentar resolver de um jeito que, quando você não encontra alguém que já resolveu, você vai ter que inovar e resolver o seu problema, ou o problema vai continuar na sua frente. Então, eu acho que inovação, né, como criar inovação em parceria. Em parceria, eu acho que está sempre aberto ao mercado. Então, eu tenho parceria desde a agência de publicidade, que atende grandes indústrias, e um canal da agência crescer, receita dela, gerando mais venda, para ela lucrar com o retail media em compra de imagem ou campanhas publicitárias, ou o que quer que seja, até com empresas de tecnologia, que são hubs, integradores de marketplace. Tenho parceria com frotistas que querem se plugar com marketplaces, que a gente também contrata serviço, às vezes, para atendimento, envios de fulfillment. Então, assim, parceria está sempre aberto e entender que 2 vão pensar melhor do que um sempre. Lógico que você vai fazer a curadoria de quem é o parceiro, né? Você não vai fazer negócio com qualquer um, mas estar aberto a ouvir ideias e discutir soluções é natural de quem está na rua trabalhando, como ele falou, e está disposto a conversar, ouvir quais soluções o outro fez. Tem muito de também não achar que a gente vai ser sempre o que vai ter a melhor ideia, ouvir a ideia do outro. Isso tem a ver também com a gestão dentro da empresa, né? Então, quanto melhor a equipe que você tem, ela vai inovar por você, dentro da sua empresa. Então, acho que inovação é meio que uma forma de pensar, não ter preguiça, resolver problema, e parceria é isso, estar na rua disposto a resolver problema juntos, não tem muito segredo não. Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu vou pedir para vocês que cada um faça a sua consideração final, 1 minutinho. A gente pode começar pelo Ricardo aqui. Bom, eu queria dar o recado, dizer o seguinte, que eu gostaria muito que a nossa empresa, que a nossa transportadora Predileto, fosse vista como um hub de inovação. Então, aquela startup, alguém que tem um projeto novo, que quer testar o seu produto, eu não tinha essa compreensão, mas eu vi que você tem engenheiros numa faculdade que fazem o equipamento na bancada, mas não tem condições de testar na prática. Eu vi qual é a dificuldade que esse pessoal tem de pegar e botar no veículo, fazer... Hoje, nesse momento, eu tenho outra inovação sendo testada no produto por um outro projeto de um outro professor lá em campus, e eu estou lá, ou seja, eu quero ser parceiro de quem tiver uma nova solução que for aplicável, claro, no meu segmento, mas que a gente seja visto como um hub de novas ideias, novas soluções. Eu acho que para a nossa empresa é um posicionamento legal.
E, além disso, eu gosto de fazer coisas legais. A questão, eu costumo dizer assim, o dinheiro, ele é, num item de checklist, ele é um item que tem que estar lá. Como dizia, eu ouvi dizer que uma vez, acho que foi você que me contou, da Casa Bahia, né? Perguntou, qual é a receita de sucesso? Ele falou, receita maior que a despesa. Então, ganhar dinheiro é isso, no final você tem que ganhar dinheiro. Mas o que eu gosto de fazer são coisas legais, coisas das quais a gente gosta de contar no futuro. Pô, lembra que legal? Olha que a gente fez isso, aquilo não tinha. Tem mais coisas, é que a gente tem pouco tempo aqui para falar. Verdade. Obrigado pela oportunidade, o Frotas Conectados, a você pela gentileza. Imagina. Muito obrigado. A gente que agradece. Alexander. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, nós do Grupo Transoft, Tecnomobile, Mercado na Rede, nós somos apaixonados por tecnologia, somos apaixonados por inovação, somos apaixonados por resolver o problema das pessoas, dos clientes, dos parceiros. Então, se você tem uma dificuldade, traga para a gente, vamos conversar junto. A gente, como eu disse, sou um garoto de 60 anos, inovando há 40. Então, realmente, venha até nós, traga seu desafio, traga sua dificuldade, que a gente realmente quer resolver. E encontrando pessoas dispostas a inovar, a investir, a trabalhar, eu tenho certeza que a gente sempre encontra uma solução. Então, queria agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui, pela atenção que vocês deram a nós, e contem com a gente, estamos no stand ali, a hora que vocês quiserem conversar um pouco mais, tá? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, agradecer o espaço, de novo, para estar ao lado de empresas tão consolidadas de mercado e apresentar um modelo de negócio nosso. Quando falam de Strategy to Be, operador logístico para mercado, eu queria que a mensagem que ficasse na cabeça das pessoas é que o nosso modelo de negócio é para ser o melhor parceiro para a indústria de bem de consumo, que é criar um canal novo de receita, com baixíssimo investimento e resultado rápido. A gente participa do negócio e a gente toca o negócio inteiro para a indústria. E por último, dizer que a gente está super aberto a trocar com operadores logísticos, né, são tão consolidados de mercado, que tem tantos clientes, parceiros do setor logístico, e qualquer dúvida que qualquer um tiver, a gente está super aberto. Meu contato está aí, a gente pode falar e trocar ideia sempre, tá bom? Obrigado. Obrigado, Felipe. Então, eu quero agradecer imensamente aos nossos painelistas pelas contribuições ricas e relevantes que tivemos aqui hoje e a todos vocês pela presença e participação ativa. E para encerrar a minha participação, eu queria compartilhar algo pessoal com vocês, que é o que me motiva todos os dias. Eu acredito que a inovação verdadeira nasce da conexão humana, do propósito que vai além dos números. É essa paixão que me inspira a trabalhar no transporte, transformar vidas, conectar histórias e construir um futuro melhor para todos. Espero que juntos possamos refletir e avançar nesse caminho. Obrigada. Vamos tirar uma foto?